17ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Em nome de Deus, todo o povo melense declara aberta essa reunião. Pauta da 17ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, 17 de novembro, 23 de novembro de 2021. Constando que não há leituras e que a última ata já foi votada na última reunião, passamos ao debate sobre os projetos de lei em pauta nessa 17ª reunião extraordinária. Primeiro projeto, nós vamos colocar em segunda discussão o projeto de lei número 18, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Desterro do Melo para o período de 2022 a 2025. Nós já fizemos, a primeira discussão desse projeto na última reunião e a primeira votação, inclusive sendo aprovado por unanimidade dos vereadores aí, o plano plurianual do período 2022 a 2025. Então eu coloco em segunda discussão esse projeto de lei. Está em discussão o projeto. Senhor presidente, pela ordem. Primeiramente, boa noite a todos os colegas, a todos que estão nos assistindo. Esse projeto, como Vossa Excelência mesmo disse, já foi discutido aqui na última reunião. É um plano plurianual que vai orçar o município para daqui a 4 anos, 2022, 2023, 2024, 2025, que poderá gastar ou não. Na última reunião fiz algumas ponderações, que são só observações, nós não podemos mexer no projeto. Então pode contar com o meu apoio, com o meu voto, e vou deixar essas ponderações para fazer no projeto de orçamento que vai ser votado e discutido aqui hoje também. Muito obrigado. Eu inicialmente também havia debatido algumas questões do PPA, inclusive estudei alguns detalhes que eu havia falado, principalmente sobre essa questão da competência, e o artigo 65 da Constituição, ele justamente fala que o PPA é um plano de trabalho elaborado pelo Executivo para ser executado no período correspondente a um mandato político, a ser contado a partir do exercício financeiro seguinte à sua posse. Então, a título, até de esclarecimento das pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara, como eu havia inclusive dito na última reunião, esse plano ele começou, na verdade, a ser discutido na última eleição. Nós tivemos lá o plano de governo de 2 candidatos, no caso aqui de Desterro do Melo, e a prefeita Maiara foi vitoriosa na eleição, e ela passa a ter agora esse período de 4 anos para cumprir o plano de governo. Antigamente era muito comum que se falava realmente de promessa eleitoreira, então o político vinha e prometia realmente mundos e fundos. E hoje não é mais assim. Hoje, quando a pessoa se candidata, ela é obrigada a registrar esse plano de governo inicialmente, inclusive na Justiça Eleitoral, que fica à disposição de todos. E aí, quando a pessoa é eleita, ela passa a ter esse período dos 4 anos para poder dar cumprimento àquilo ali. Então, o PPA, na verdade, ele resume esses programas para serem executados. A prefeita Maiara entrou esse ano cumprindo o último PPA, que é da legislatura passada. Então, ela tem esse ano para organizar as contas, para justamente mandar o PPA para a Câmara aqui, que são esses programas. E aí, com a votação desse ano, passa-se a cumprir os próximos 4 anos, ou seja, 3 anos de mandato dela, inclusive mais um ano do próximo gestor, no caso aí,
para poder dar andamento nesses programas de governo. Então, PPA eu acho até uma matéria, como eu disse, faz parte das questões orçamentárias. A Câmara não pode intervir, porque ele é realmente de competência exclusiva nesse sentido, porque ele é o cumprimento do plano de governo da prefeita. E fizemos um debate amplo, parabenizar principalmente as questões aqui de comissão, foi bem debatido nas comissões, foi bem analisado pelo jurídico da casa aí, o doutor Fábio Willian teve bastante atenção, e é o que eu disse, a comissão ela tem a obrigação realmente de amadurecer o projeto de lei, para que quando ele chegue aqui no plenário, nós justamente já tenhamos condições de votar. E é o que aconteceu. Esse PPA hoje ele está, digamos, maduro, apto aí a essas questões de realmente de ser votado, inclusive aprovado, para o prefeito poder, a partir do ano que vem, dar cumprimento aos programas, no caso da própria eleição dela, onde isso foi proposto. Mais alguém? Então eu encerro a segunda discussão do PPA, de 2022 a 2025, e coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 18/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Estrela do Melo para o período de 2022 a 2025. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então fica aprovado o projeto de lei número 18/2021 por unanimidade dos presentes, o qual eu encaminho para sanção do Executivo Municipal. Bom, nós temos aqui hoje também na pauta uma segunda discussão e segunda votação também do projeto de lei complementar número 5/2021, que altera o artigo 137 da Lei Complementar 562, de 1º de junho de 2005, a qual dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município. Esse projeto de lei nós também já passamos por uma primeira discussão e uma primeira votação. Ele foi aprovado também por unanimidade dos vereadores, e ele é um projeto que está alterando a carga horária, dos profissionais, só um minuto, por favor. Que é dos cargos de especialista da educação. No caso, não é dos professores, nós estamos adequando a carga horária dos especialistas. Então, eu coloco em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 5/2021. Senhor presidente, pela ordem. Como a gente já havia discutido esse projeto, só volta a salientar a importância desse projeto aqui na casa, que é regularizar o magistério do município ao magistério do Estado, com relação à carga horária. Os professores aí que trabalham, mesmo em período de pandemia, dando um duro aí para fornecer uma educação de qualidade, estava com 30 horas no magistério municipal, sendo que o magistério estadual são 24 horas. E nós estamos adequando isso, reduzindo essa carga horária, para que possa o professor ser mais valorizado aí, e que futuramente nós possamos aqui também estar votando um melhor piso salarial, para poder valorizar essa classe que é tão importante para nós. Então, tenho meu voto favorável. Só um adendo aqui, senhor vereador, que a verdade não é o magistério. O magistério já está com a carga horária adaptada. Esse projeto de lei ele está alterando o especialista pedagógico da rede municipal. Até para os professores não havia uma confusão em relação aos professores e especialista pedagógico. Na verdade, o especialista pedagógico ele vai cuidar da parte de secretaria, de acompanhamento pedagógico das crianças, e justamente os professores já possuem hoje uma carga horária reduzida, e o pedagogo do Estado ele também já possui uma carga horária reduzida. E como a gente até salientou na última reunião,
por nós termos o funcionamento tanto da escola do Estado quanto da escola do município dentro do mesmo prédio, né, o pedagogo do Estado e do município acaba trabalhando ali e o pedagogo do Estado vai embora cumprindo as 20 horas dele e o pedagogo do município, né, tem que ficar lá para cumprir as 30 horas semanais. Essa alteração da lei, como eu disse, a lei, né, o estatuto aí do magistério, que engloba inclusive essa função, além dos professores e de outras da educação, ela é uma lei do município aqui de 2005. Então eu até salientei a atenção da prefeita Maiara nesse sentido aí, já no primeiro ano dela, né, de mandato, ela já regularizar essa situação aí junto da Secretaria de Educação. E a gente ainda tem um outro problema, né, que isso precisa ser pensado por nós vereadores, pelo Executivo, que é justamente a questão salarial, porque nós vamos ter o piso salarial dos professores e esses profissionais, por exemplo, aqui, o pedagogo, o diretor, o vice-diretor, né, outras funções da educação, né, o aumento salarial deles não aumenta de acordo com o piso. Então, o que está acontecendo é que justamente, né, ano a ano os professores estão subindo de acordo com o piso e esses profissionais estão tendo, né, quase como uma equiparação. Se continuar desse jeito aí, né, daqui a um tempo um professor, por exemplo, vai ganhar mais que o diretor. Não que o professor não deva ser valorizado, mas a educação tem que ser pensada realmente dentro de um conjunto e é importante que a gente também valorize, né, os outros profissionais, que seja o pedagogo, o diretor, o vice-diretor, né, como um conjunto aí realmente da educação, que, por sinal, no nosso município é uma educação de excelência. Então, só um adendo aí para não haver, né, confusão. Senhor presidente, pela hora. Exatamente isso. Eu quis entender que nós estamos alterando realmente o estatuto do magistério em benefício dos professores especialistas. Não havendo mais discussão, então eu encerro a segunda discussão do projeto de lei complementar número 5/2021 e coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 5/2021, que altera o artigo 137 da lei complementar 562, de 1º de junho de 2005, o qual dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então fica o projeto aprovado por unanimidade dos vereadores, o qual é um caminho para sanção do Executivo Municipal. Bom, esses dois projetos, então, que nós avaliamos aqui, como eu disse, já estavam em segunda discussão e votação. E hoje nós temos aqui mais alguns projetos que aí nós vamos passar para a primeira discussão e primeira votação. Então, solicito ao senhor secretário aqui, em relação ao projeto de resolução número 12/2021, que concede título de cidadão honorário ao Dr. Daniel Rubens Valério de Barros, que proceda a leitura do parecer da Comissão Especial. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem. Parecer da Comissão Especial ao projeto de resolução número 12/2021, que concede o título de cidadão honorário ao Dr. Sr. Daniel Rubens Valério de Barros. Relatório. De autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, a proposição, em epígrafe, concede o título de cidadão honorário de Desterro do Melo ao Sr. Dr. Daniel Rubens Valério de Barros, pelos relevantes serviços prestados ao município como oficial do cartório de registro civil e notas de Desterro do Melo. Pronunciando-se sobre a matéria, a comissão especial manifestou-se favoravelmente a concessão de outorga de título de cidadão honorário pelas atitudes de louvor que engrandeceram a comunidade melense. Voto do relator. Remetidos do regimento interno desta Casa, encontramos no capítulo 3º os artigos que regem a destinação dos projetos de cidadania honorária, honra ao mérito e mérito desportivo,
Fica evidente assim que a proposição em exame caracteriza-se pela constitucionalidade e juridicidade. Pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de resolução número 12/2021, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, Desterro do Melo, 22 de dezembro de 2021. Relator, vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva. Presidente, vereador Jerônimo Francisco de Melo. Membro, vereador Cícero Sebastião dos Reis. Então está em primeira discussão o projeto de resolução número 12/2021. Então, excelentíssimo senhor vereador Luiz Henrique, que foi o propositor do título, o senhor Daniel, disse que vai fazer seus argumentos na segunda votação, na segunda discussão. Então, não havendo mais discussão, encerro a primeira discussão e coloco em primeira votação o projeto de resolução número 12/2021, que concede título ao cidadão honorário Dr. Daniel Rubens Valério de Barros. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então fica aí o projeto de resolução número 12/2021 aprovado por unanimidade dos presentes. Ressaltando que amanhã nós temos reunião ordinária e esse projeto volta para a pauta, então, para a segunda discussão e votação, já no dia de amanhã. Bom, temos hoje aqui também a primeira discussão e votação do projeto de lei número 19/2021, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022. Qual solicito leitura do parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao seu secretário. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Venha a esta comissão projeto de lei número 19/2021, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022, para análise e posterior remissão de parecer. O projeto, ora em análise, estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício de 2022, elaborado em conformidade com o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do presente LOA. Por determinação desta comissão, a consultoria jurídica elaborou o parecer sobre a proposta de lei número 19/2021, detectando que o referido projeto se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º, o inciso 5º do artigo 165 da Constituição Federal, como também em conformidade com o artigo 5º da LC número 101/2000, LRF. Em análise detida ao referido projeto de lei, o vereador Luiz Júnior Antunes Coelho apresentou uma emenda supressiva do artigo 2º, alterando o limite de suplementação para 15%, que foi colocado em votação e recebeu o voto favorável do relator, vereador Jerônimo. Já o vereador Paulo Ângelo não acompanhou o voto do relator, manifestando-se contrário à emenda. Havendo empate, o presidente votou favorável, ficando, portanto, aprovada por maioria a emenda supressiva número 1/2021. Seguindo a tramitação, após os debates, o presidente colocou em votação o projeto de lei número 19/2021, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 19/2021, que segue juntamente com a emenda proposta, seguindo para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 22 de novembro de 2021. Luiz Júnior Antunes Coelho, presidente.
Jerônimo Francisco de Mello, vice-presidente relator, Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro. Considerando a emenda substitutiva, então, número 01, de autoria do vereador Luiz Júnior, ao projeto de lei 19, eu solicito ao seu secretário que proceda à leitura, destacando que já fica distribuída essa emenda aos senhores vereadores e a emenda não é votada hoje, ela é votada somente na segunda discussão. Então, hoje nós vamos proceder à leitura e amanhã também na reunião esse projeto volta, né, a ser discutido pela segunda vez aí, e aí sim nós vamos proceder à votação dessa emenda. Então, solicito a leitura, senhor secretário. Emenda substitutiva número 01 ao projeto de lei número 19/2021, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022. O vereador, presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, conforme o artigo 165, inciso 2º do Regimento Interno, editou a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei 19/2021, conforme o que se segue, a fim de alterar a redação do inciso 1º do artigo 2º. O inciso 1º do artigo 2º passará a ter a seguinte redação. Primeiro, abrir créditos suplementares até o limite de 15% do valor total do orçamento nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2022, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 4.320/64. Desterro do Melo, 22 de novembro de 2021. Certo da melhor acolhida, antecipamos o agradecimento. Luiz Júnior Antônio Escolhido, vereador, presidente da Comissão de Orçamento. Então, está em primeira discussão o projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. Uma boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo aí pelas redes sociais. O projeto de lei, o valor, passou pela Comissão de Orçamento e, na verdade, eu tive até algum questionamento quanto ao orçamento do Poder Legislativo. Inclusive, fiz um ofício à presidência, porque eu estranhei o Poder Legislativo não ter nenhum acréscimo em relação ao orçamento de 2021. Então, para 2022, manteve-se inalterado o orçamento do Poder Legislativo. Qual seria a preocupação desse vereador? A preocupação justamente é de ficar esbarrando nos tetos aí dos limites constitucionais. A gente sabe, que o Legislativo devolve recursos ao Executivo quando sobram, ele não vai ficar no caixa do Legislativo, a menos que tenha algum projeto, algum programa de alguma construção, um fundo, no caso, Então, eu fiz um ofício à presidência solicitando informações sobre por que o orçamento da Prefeitura teve uma variação positiva na ordem de 22,4%, passando de 16.473.343,52 para 20.163.880 reais. No caso, nós vimos lá durante a discussão do orçamento, da LOA, que teve pistas, por exemplo, que tiveram acréscimo de 90%. É o caso, por exemplo, da pista lá do transporte, que passou de 915.850 para 1.740.820. Então, um acréscimo considerável. E, no entanto, o orçamento do Poder Legislativo ele manteve-se inalterado em 1.049.350. A presidência deu como resposta que o valor está dentro do planejamento. Minha preocupação, até depois eu estive olhando, que ano passado nós tivemos um orçamento desse valor e, no entanto, o repasse do décimo se restringiu em R$ 880.132. Não sei nem como foi feito esse cálculo, mas já estava repassando abaixo do que estava planejado, do que estava orçado. Eu queria até talvez fazer uma emenda, pelo menos para considerar o mesmo valor.
imposto, né, nas alterações do orçamento do Executivo, no caso de 22,4%, mas depois eu resolvi não fazer e deixar, né, já que a presidência garantiu que estariam os recursos seguros, né, para não comprometer os trabalhos, né, do Poder Legislativo em 2022. Mas, de qualquer forma, né, fica aí, né, a minha consideração, que eu acho o seguinte: uma vez que nós temos direito em 7% do orçamento do Executivo, nada impede, né, ainda que você faça um orçamento que vai ultrapassar os 7%, o Poder Executivo, né, vai maneirar, não, eu não posso passar porque está passando dos 7%, vou diminuir o repasse, tudo bem. Então, nesse caso aí, é claro que não vai ultrapassar os 7%. Então, se o nosso orçamento ultrapassasse os 7%, né, do recolhimento, da arrecadação municipal, né, essa arrecadação nossa cairia também. Então, como eu falei, eu queria fazer uma emenda, mas deixei de fazer, considerando a resposta da presidência. A gente quis, antes de fazer uma emenda, questionar a presidência, né, porque ele comanda, né, os comandos para o orçamento do Poder Legislativo. Questionar a presidência se, né, não estaria tido alguma falha aí de manter o mesmo orçamento de 2021 para 2022. Então, a minha consideração, né, na comissão, eu fiquei mais atento ao Poder Legislativo, ao orçamento do Poder Executivo. A gente analisou, verificou e tal, né, não fiz considerações, mas do Poder Legislativo eu tenho essa preocupação. Então, se o presidente também depois pudesse, né, esclarecer, inclusive ele mandou o ofício, né, mas esclarecer também para que os demais pares tivessem conhecimento, seria bom. Então, assim, eu não sei se realmente o município vai arrecadar esses 20.163.000, porque está sendo considerável esse aumento, né, até acima da inflação, aí, que a inflação hoje está em torno de 11%. Talvez, né, que Deus ajude que tenha essa arrecadação. Mas se não acontecer, né, esse orçamento está sendo superestimado, né, está sendo julgado para cima. Né, e quando você superestima o orçamento, você está usando até uma parte desse excesso como se fosse uma suplementação. Né, se você tem muito dinheiro numa ficha, você nem vai precisar da suplementação. Tá certo? Então, assim, pode ser uma maneira de você talvez driblar aí a questão da suplementação. É muito debatido, quem já considera suplementação de 15%, 30%, 20%, ainda tem mais esse orçamento superestimado que eleva, né, os valores em cada ficha. Então, muito obrigado. Gostaria de solicitar a vênia aqui para proceder, inclusive, sobre a leitura dos ofícios, até para fins de conhecimento dos demais vereadores, né, que não atuaram na comissão, e até das pessoas que nos assistem na verdade. Como o ofício foi encaminhado direto à presidência, vou solicitar ao seu secretário aqui que eu mesmo proceda a leitura. O ofício 10, né, ao vereador Fábio Júnior dos Santos, assunto pedido de informação. Senhor presidente, pelo presente, solicito informações sobre o orçamento legislativo municipal para o exercício 2022, em análise na Comissão de Orçamento da Câmara. Para o exercício 2022, o Executivo Municipal corrigiu em 22,4% o seu orçamento, passando de R$ 16.473.343,52 para R$ 20.163.880. Com isso, as unidades orçamentárias receberam acréscimos significativos, como é o caso da unidade 26, transporte, que passou de R$ 915.850,55 para R$ 1.740.820,55, ou seja, um aumento de 90%. A dúvida deste relator é quanto ao orçamento legislativo para o exercício de 2022, pois apesar da inflação galopante que assola a economia do país, atualmente, em 2 dígitos, a Câmara manteve inalterado o valor do orçamento em R$ 1.049.350. Sabemos que o limite de repasse é 7% da receita. Sabemos também que, não sendo gasto o valor repassado, o mesmo será devolvido ao Executivo. Por isso, como relator da comissão, gostaria de justificativas da presidência para a manutenção do mesmo orçamento de 2021 em 2022. Sendo que temos, para o momento, agradecemos a atenção,
Esteudo Melo, 19 de novembro de 2021, Jerônimo Francisco de Melo, relator da Comissão de Orçamento. Então, nós, da presidência, né, emitimos o ofício número 198, no dia 22 de novembro de 2021, em resposta às alegações do excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo. O presidente da Câmara Municipal de Esteudo Melo, Estado de Minas Gerais, Fábio Júnior dos Santos, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município e o regimento interno deste Poder Legislativo, considerando que na data de 17 de novembro de 2021 foi solicitado informações relativas ao motivo de ter havido aumento em 22,4% do orçamento da Prefeitura e não ter havido aumento proporcional no orçamento previsto para a Câmara Municipal, informo que no ano de 2020 o orçamento da Câmara foi também de R$ 1.049.000, sendo que deste total foram arrecadados a título de duodécimo um montante de R$ 880.132,08. Ou seja, o orçamento ficou a maior do que o arrecadado em R$ 168.867,92. Salientamos ainda que foram anulados R$ 82.910 em saldo orçamentário remanescente do orçamento da Câmara, conforme documento anexo. Sob o princípio da transparência e da regularidade das contas públicas, esta gestão tem por base as adequações orçamentárias para aproximar a realidade de arrecadação do município, sendo que, quando da elaboração do orçamento pela presidência, verificamos não haver necessidade de aumento de previsão orçamentária para o exercício de 2022. Hoje, o repasse mensal do duodécimo é de R$ 73.344,34. E se formos considerar o orçamento do ano de 2022, ou seja, R$ 1.049.000, o valor mensal passaria para R$ 87.416,66. Em suma, o orçamento é uma peça de previsão de arrecadação. E entendemos que há tempos a Câmara está com previsão acima do que efetivamente se arrecada. E sendo assim, atento ao equilíbrio orçamentário, entendemos que os valores propostos sem aumento para o ano de 2022 atendem às necessidades financeiras, cabendo ainda, no caso de aumento de arrecadação, a possibilidade de suplementação de despesas. Certo da justificativa apresentada, e mais ainda da responsabilidade orçamentária e financeira que tínhamos a justificar, com os préstimos de atenção e apreço, Esteudo Melo, 22 de novembro de 2021, Fábio Júnior dos Santos, vereador presidente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é justamente que o vereador, o excelentíssimo senhor Jerônimo Francisco, é uma peça fundamental dessa legislatura e das outras anteriores, inclusive pelo conhecimento que detém em relação a essa parte orçamentária, já visto aí a sua profissão de contador, e também como vereador, muito atento a essas questões do orçamento. Quando eu digo aqui, que o vereador Jerônimo ele tem que fazer parte da comissão de orçamento, eu falo com propriedade, em função justamente do conhecimento, e de alguns detalhes que ele acaba conseguindo resgatar ali, evitando problemas para a prefeitura, para a Câmara, dentro da sua função realmente legislativa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de agradecer ao senhor pela atenção realmente aí, inclusive em relação ao orçamento do Legislativo. Quando nós fomos discutir esse orçamento em agosto, e aí eu vou puxar alguns detalhes aqui, o que nós observamos era isso, que realmente a Câmara, todo ano, devolvia dinheiro à Prefeitura por conta do excesso de arrecadação do duodécimo, e que justamente esse orçamento vinha subindo ano a ano e a arrecadação, na verdade, nem tanto. Então, nós tivemos esses problemas de pandemia, a inflação no meio do ano, hoje ela já é outra, totalmente diferente, já é a maior aí, com certeza, como o senhor mesmo falou, em 2 dígitos. Então, naquela época do orçamento, avaliando, inclusive o que já havia sido apresentado pela contabilidade do município, considerando que praticamente havia um excesso de saldo orçamentário de cerca de R$200 mil dentro do orçamento da Câmara, nós sim optamos para não aumentar o orçamento para o ano que vem, dentro de uma gestão responsável.
Por que a ideia nossa com isso? É justamente segurar o orçamento da Câmara. Tendo um aumento de arrecadação, nós vamos ter uma arrecadação próxima do orçamento previsto, o que inclusive isso, com todo respeito ao senhor, mas eu aprendi muito com o professor, né, o Pedro Dorazio. Ele era muito sistemático nessa questão, né, de quando ele era contador da prefeitura, de sempre tentar aproximar o orçamento da arrecadação. Então, o que nós buscamos, na verdade, lá em agosto, foi justamente isso, né? Aproximar o teto do orçamento da Câmara com, na verdade, o valor real arrecadado. Porque o que nós temos no orçamento é uma previsão de arrecadação. Agora, esse ano, por exemplo, inclusive, por questões do Fundeb, de algumas outras, né, nós vamos até discutir provavelmente amanhã ou hoje ainda aqui, nós temos aí um excesso de arrecadação previsto de 1,5 milhão para o município. Algumas verbas são vinculadas, igual a questão do Fundeb, mas entram nessas questões de excesso de arrecadação. Então, quando o município elaborou o orçamento de 20 milhões, na visão deles, da parte da prefeitura, eles têm essa previsão de se arrecadar mais. Já em relação ao duodécimo, eu não vejo realmente na parte da Câmara, e dentro do que a gente pretende fazer no ano que vem, uma necessidade de aumentar na mesma proporção. Nós mantemos as dotações de diárias, mantemos as dotações todas previstas aí, e que esse ano foi um ano justamente em função da pandemia, que foram muito contidas, na verdade. Eu creio que nós fomos a Câmara que menos despendeu recursos públicos aí em relação a essa parte de diárias e outros gastos aí, Então, a minha ideia, senhor vereador, é uma ideia inicialmente de controle, gostaria muito realmente dessa parceria com o senhor em relação ao estudo, aprofundamento dessas questões orçamentárias aí, e do seu conhecimento realmente. Se pecamos nesse primeiro ano, que é um ano de experiência para nós, que o ano que vem a gente consiga, de repente, um entrosamento, uma discussão ampliada aí, para aprofundar essas questões do orçamento da Câmara e, assim, trabalhar para 2023 dentro dessa realidade. Então, é o que eu tinha a justificar. Senhor presidente, pela ordem. Também fiz parte da comissão junto com o vereador Jerônimo. Como você bem destacou, é o professor aí dos números. E para mim foi muito bom, como vereador de primeira viagem aí, maneira de primeira viagem, fazer parte da comissão de orçamento, principalmente analisando aí números, que é responsabilidade dos 9 vereadores, mas uma grande responsabilidade aí da comissão de orçamento. Muito bem destacado, o vereador Jerônimo, como sempre, muito observador, o qual que está dando as aulas para nós aí que estão começando. E quanto à emenda do vereador Juninho, o meu voto contrário foi por... ele tem o modo de opinar dele, eu tive o meu contrário, porque ele pôs os 15%, caso for preciso aumentar, tem que ter a mesma burocracia de novo. E eu tenho certeza que os 30%, se Deus quiser, vai ser muito bem distribuído para os nossos munícipes, para a nossa população, tanto na zona rural, quanto na cidade, quanto no espaçamento de morro. Vai ser muito bem gasto e, se Deus quiser, vai ser de melhoria para todos aí. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Primeiramente, gostaria de parabenizar a comissão de orçamento, o vereador Jerônimo, Paulo Ângelo e Juninho, por ter se empenhado, também a ex-vereadora Cristiane também, porque eu quero falar dos 2 projetos, que é o PPA que foi votado e a LOA que está sendo votado nesse momento. Os vereadores se debruçaram muito sobre os números, sobre as dotações orçamentárias, sobre os valores, para que a Câmara tivesse protagonismo também nesse orçamento. E diferente do PPA,
a LOA, nós vereadores temos uma maior autonomia para dar a nossa opinião, para propor emenda e para poder analisar possíveis até mudanças nos valores, nas dotações, tendo em vista que, no meu entendimento, estamos aqui para contribuir com o município, contribuir com a gestão do Executivo, até para poder valorizar mesmo, como Vossa Excelência disse, os planos de governo que foram discutidos na campanha e o plano de governo vitorioso, que foi da prefeita Maiara, e nisso eu trago a base dos fundamentos que eu vou fazer aqui. Como eu fiz no PPA, eu fiz uma análise aqui também do Legislativo, da LOA, sobre os investimentos. Tirando o saldo aí do patrimonial, o orçamento restringe a R$17.539.210. E me traz, mais uma vez, uma preocupação com relação à distribuição desses valores, sabendo que eles são baseados em valores anteriores, corrigidos pela inflação e tudo, mas, do meu ponto de vista, há uma nova gestão no Executivo, há novos vereadores aqui no Legislativo, então nós podemos aperfeiçoar o que já é bom. Nossa cidade já tem um meio de vida bom, mas podemos melhorar. Inclusive, tentar saciar o que é de interesse da população, quais são as suas principais necessidades, que foram bandeiras de campanha dos partidos que concorreram na última eleição, que são a bandeira da geração de renda, de emprego, e a bandeira da agricultura. E sobre essas duas eu quero me deter sobre essa minha análise. Dentro desses 17 milhões de reais, sempre, como é de lei, a saúde e a educação são os dois itens principais. E nós temos o terceiro item, que no caso aqui é o urbanismo, que no meu ponto de vista como vereador, é necessário sim a gente cuidar das nossas vias, cuidar da nossa cidade, porém, no meu entendimento, ele está em terceiro lugar em matéria de investimento, de possíveis investimentos, como o presidente mesmo disse muito bem. Esses 17 milhões é uma previsão que a gente possa arrecadar, então é uma previsão que a gente possa gastar em obras e melhorias para o município. Então o urbanismo ele está em terceiro lugar com 2.320.000. Em quarto lugar nós temos a administração, que é a Secretaria de Governo, com 2.058.000. Em quinto lugar nós temos o transporte, que o vereador Jerônimo trouxe, que teve quase 100% de aumento, então ele vem com 1.740.000. Em sexto lugar, nós temos a Câmara Legislativa, com 1.049.000, e eu não vou entrar no mérito das questões discutidas pelo vereador Jerônimo e pelo vereador Fábio, mas eu quero me deter mais a essas questões da agricultura e da geração de emprego. Em sétimo, aí nós vamos ter assistência social, com 937.000. Em oitavo, a cultura, com 756.000. E só em nono, a agricultura, com 360.500. Como já foi discutido aqui no PPA, há outros investimentos aqui que beneficiam a cultura, como muito bem disse o presidente na última sessão. Por exemplo, nos investimentos com relação ao parque de exposição, investimentos com relação às estradas, que beneficiam indiretamente a agricultura. Porém, eu quero expor aqui o que o povo elegeu, um plano de governo que pudesse realmente investir na agricultura e na geração de renda, na geração de emprego para a nossa cidade. Foi muito discutido na campanha e a população realmente espera que nós, junto com o Executivo, possamos estar atentos a cumprir o que foi prometido, foi proposto, eu gosto de falar melhor, proposições. E nós devemos ser aliados aqui, não devemos ser adversários do Executivo, devemos ser aliados. No meu entendimento, há uma distribuição de valores que poderia ser melhor distribuída. A agricultura, só em nono aqui dos itens, perdendo aí para o urbanismo, perdendo para a cultura, por exemplo, não desmerecendo o urbanismo nem a cultura, quero que me entendam bem, porém minha preocupação é investir no homem do campo, que é quem realmente produz a riqueza do nosso município, é maior. E quero me deter então o parágrafo 2º do projeto de lei que estamos analisando e o parágrafo 3º. Principalmente no parágrafo 2º, que a agricultura está com 360.000, perdendo
por exemplo, investimentos no parque de exposição, da manutenção do parque de exposição, que é 395 mil. Perdendo também, não perdendo, desculpa, mas se for comparar em porcentagens, né, nós temos 360 mil para a agricultura e há previsão de gastos com a rodoviária de 94.500. Há uma previsão de gasto para a construção de uma quadra de 92 mil, sendo que nós temos 2 quadras no município. É previsão, que a população entenda, não quer dizer que vai ser gasto. Mas, talvez esses valores que a gente pode ver no parágrafo 3º também, né, do Executivo aí, cultura mais lazer, 823 mil, valores que poderiam ser melhor distribuídos, para que realmente a nossa cidade possa crescer, que a nossa juventude possa ter emprego e ficar aqui, que o nosso comércio seja fortalecido, e com isso também o Executivo vai arrecadar mais impostos e vai onerar menos, talvez até na assistência social, com a população que tem um emprego digno, que possa estar trabalhando com seu próprio suor. Muito dificilmente uma pedaço na sua linha, ela pode melhorar na sua vida, melhorar a sua linha de vivência da sua classe aí, e também às vezes nem tanto onerar a administração pública. A nossa cidade ela tem muito que crescer, e eu faço essas ponderações com relação ao artigo 2º e 3º, e também gostaria de falar sobre como vai ser discutida a indicação de emenda do vereador Luiz Júnior sobre o artigo 2º, né, sobre a suplementação de 30%. A União geralmente dá suplementação de 15%. No nosso entendimento aqui, o nosso município já está com praticamente 20 milhões aí de orçamento e podemos ainda aumentar 30% de suplementação. No meu entendimento, como diz o vereador Jerônimo, é uma margem para o Executivo comandar o orçamento, como ele é o direito dele, mas nós aqui queremos uma melhor participação dessa Casa Legislativa, como ocorreu esse ano. Nós aqui votamos várias emendas, projetos de lei, de crédito suplementar, de crédito especial, para alterar e melhorar o orçamento, com emendas que vieram para a cidade, com alocações de fichas para melhor gasto na cidade. Então, no meu entendimento, 15% é o suficiente, e nós, vereadores, aqui possamos estar ajudando o Executivo no ano que vem e prestando até maior transparência, porque tudo que é votado aqui na Câmara, que tem a nossa participação, às vezes uma emenda de calçamento de morro, um crédito para compra de algum veículo, a população fica sabendo. E geralmente, quando não passa pela Câmara, é por decreto, talvez a população não fica tão informada como aqui pela Câmara. Então, nós, como representantes do povo, eu tenho essas dúvidas e essas propostas de melhoria no orçamento, e eu exponho para o plenário essas minhas propostas, e pedindo que, se caso for me concedido uma vista, para que eu possa fazer uma emenda para que possa melhorar os valores para a geração de renda e agricultura no nosso município, valorizando o homem do campo e quem quer trabalhar na nossa cidade. Muito obrigado. Eu não pedi palavra na tribuna, mas... Senhor presidente, pela ordem. Só gostaria de deixar um esclarecimento aqui, principalmente das pessoas que estão nos assistindo. Questão do transporte, aí, esse valor de 1.740.820,75, aparece, quando fala em transporte, às vezes a pessoa pode ter ideia, a falsa ideia de que eu gasto com transporte, com transporte de pessoas e tal. E não é. Esse gasto, ele interfere também na conservação das estradas. Então, esse valor não é para transporte de pessoas, alunos, nem nada, não. Então, onde é que vai os alunos, conservação de estradas, orçamentos, manutenção do roçado. Tem um motorista, tem aqui. Calma lá. Eu parar aqui, que eu não pedi nada aqui, então eu tenho que ficar quieto e escutar. Tá bem. Senhor, nós estamos com a presença aqui do ilustríssimo senhor Netinho. Só solicitar ao senhor, que é muito bem-vindo a essa casa, que não pode haver manifestação sem inscrição na tribuna. Então, só solicitar ao senhor que, se o senhor quiser continuar assistindo a reunião, na presença de todos aqui, que o senhor evite qualquer tipo de manifestação, só para não atrapalhar os debates aqui. Agradeço a atenção do senhor, viu?
Bom, em relação a esses comentários, como eu venho, né, também olhando muito essas questões orçamentárias, que realmente é uma parte polêmica, porque isso às vezes dá demais, às vezes engessa demais, e a obrigação principal dessa casa é a fiscalização, justamente, né, da execução desse orçamento depois. Então, só a título de alguns levantamentos feitos pelo excelentíssimo senhor vereador Cícero, quando se fala em Serviço Municipal de Obras e Urbanismos, né, e urbanismo, não quer dizer que é só para dentro da rua aqui. Como o senhor ressaltou aí, nós temos uma previsão para essa parte aí de R$2.411.679, né, 679. Só que dentro do Serviço de Obras e Urbanismos nós temos calçamento e pavimentação, né, de muros, vias, né, e aqui nós temos 784 mil. Então, inclusive, calçamento rural, em alguns casos aí, não é só estradas vicinais, né, em alguns casos também você utiliza. E só para esse ano, inclusive ontem chegou mais um ofício aqui, né, esse ano, salvo me engano, nós já passamos de 700, 800 mil aí de recursos que a prefeita Maiara conseguiu para calçamento de vias, né. Hoje, em conversa com o vereador Quito, né, ele disse, que em conversa com a prefeita Maiara aí, que para o ano que vem nós vamos ter aí, possivelmente mais de R$1 milhão para calçamento de estradas. Então, ou seja, né, quando se fala dentro dessas atividades de obra e urbanismo, não é só isso. A manutenção das atividades de vias urbanas é 131 mil, o que está bem aquém, com certeza, do investimento na agricultura. Dentro daqui a gente ainda tem melhoria de construção de habitações urbanas, mais 80 mil. Né? Então, na agricultura, quando se fala aí desses valores, que, como eu disse, são previsões, eu até acho assim, são poucas fichas, né? O que eu tenho dentro da agricultura aqui vai ser contratação por tempo determinado, recursos não vinculados, patronal, né? Contratação de serviço de terceiro, pessoa física, pessoa jurídica, né? Então, ou seja, o que está, na verdade, dentro da agricultura são serviços. E aí eu tenho, inclusive, uma dotação separada da Ematerra aqui, com mais R$90 mil. Então, a agricultura com 262.500, mais 90 mil da Ematerra, inclusive, é separado. Então, esses investimentos não quer dizer que eu tenho aí 1 milhão, por exemplo, em obras e urbanismo, que é um investimento de dentro da rua. Como eu disse até em uma discussão anterior, quando você calça um morro numa comunidade rural, isso é um investimento em agricultura, mas o orçamento trata como investimento em estradas, ou construção ou pavimentação de vias nesse sentido. Por exemplo, o calçamento do Araçás, quando foi feito à época, né, foi um benefício que, né, atendeu a comunidade rural, não necessariamente dentro da dotação de agricultura. Então, no primeiro ano da prefeita Maiara, pelo que eu vi aqui, ela, na verdade, até por questões às vezes do PPA, ela não modificou expressamente o próprio orçamento que foi votado o ano passado. Acho que ela foi contida no sentido até às vezes de um pouco de temor, né, de mudar muito o orçamento e ter às vezes algum problema para o ano seguinte. E pelo que eu vi aqui, vocês podem pegar o orçamento do ano passado que vocês vão ver, né, que as fichas, as votações e tal, tudo seguiu a mesma situação, o mesmo rito, né, a questão, por exemplo, da rodoviária e tal, e houve uma variação de valores. Agora, o transporte, por exemplo, esse ano nós não tivemos transporte, mas pensa só na variação do combustível nos últimos 12 meses. E o que, inclusive, está previsto para chegar o ano que vem com a própria eleição do governo federal. As previsões aí, o combustível chega aí a R$10 o litro. Então, ou seja, o impacto maior por trás disso, com certeza, eles devem ter avaliado na prefeitura, né, essas questões. E esse valor total ele é distribuído em material de consumo, em aquisição de maquinário, né, entre outras questões aí.
como, né, até ressaltou o próprio vereador Jerônimo. A construção de uma quadra, né, na verdade, nós já temos 2 quadras, mas nós ganhamos uma emenda, inclusive foi trabalhada pelo ex-presidente Robson, né, junto ao deputado Glaico, e nós temos inclusive uma emenda já depositada para a construção de uma quadra de areia. Então, logicamente, que isso tem que estar previsto para ser executado, se não foi esse ano, se não foi resolvido, isso tem que estar previsto também no ano seguinte. Então, como eu disse, às vezes é difícil você conseguir se ater nesse momento a só a questão dos valores, né? Eu acho que, na verdade, nós vamos chegar para a prefeita Maiara o ano que vem, né? E aí sim, quando nós formos votar a LOA do próximo ano, e ela com certeza vai modificar, né, de forma expressiva o orçamento dentro dessas previsões, principalmente do próprio PPA. Agora, em relação à emenda de 15%, essa casa já foi, né, alvo de debates severos de suplementação. Eu, né, já trabalhei na prefeitura e sei as dificuldades do prefeito por conta de suplementação. Então, na verdade, a pergunta que eu deixo aqui, o excelentíssimo senhor vereador Luiz Júnior não está aqui hoje, né, se amanhã ele possa trazer a resposta dos 853 municípios de Minas, provavelmente 80% tem menos de 10 mil habitantes. Eu quero que ele traga para mim qual município com menos de 10 mil habitantes conseguiu, né, trabalhar com orçamento, com a suplementação de 15%. Não dá. Mas a União tem um orçamento, estimativa de 15% de suplementação. A União, a previsão aqui é de 1 trilhão e 486 bilhões. Então, o valor dentro de 1 trilhão é um absurdo. Agora, o valor dentro do município, 30% de R$100 é R$30. 30% aí de 20 milhões dá um valor considerável? Dá. Mas se vocês verem só o que chegou de orçamento desse morro, já chega nesse limite. Então, essa margem dentro dos 30%, ela vem sendo executada, né, há várias legislaturas, e as legislaturas que brigaram contra isso e reduziram a suplementação causaram severos problemas à prefeitura, aos funcionários da prefeitura. Houveram severos debates aí, justamente questão de chegar a ponto de não se conseguir empenhar a folha de pagamento do servidor à época, eu lembro bem disso, né? E de dar confusão entre a Câmara, o povo e a prefeitura. Então, se a prefeita está dizendo que a previsão dela de 30% é razoável para fins de suplementação, é ela que vai executar. Cabe a nós fiscalizar. Não deve passar. O que tiver que ser votado na forma de crédito especial, né, é trabalhar em cima disso. Mas nós, no cabresto, justamente, tentarmos segurar a prefeita e o orçamento dessa forma, reduzindo a suplementação, eu não vejo que é a melhor, justamente, solução para o município. Então, né, eu deixo esse questionamento. O vereador Luiz Júnior, que apresentou a emenda amanhã, né, conseguir trazer até informações de outros municípios pares aí, né, e da funcionalidade dessas questões da redução da suplementação pela metade, na verdade. Então, são as minhas considerações também em relação a essa parte orçamentária. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Eu concordo com Vossa Excelência em partes sobre a vossa primeira parte da vossa fala, com relação, né, ao orçamento ou sobre o urbanismo. Tendo em vista que, né, podemos ver, nós vereadores aqui temos em mãos ou na LOA, podemos consultar, né, também, mas principalmente no nosso projeto, parágrafo 3º, na dotação orçamentária aí, 02091, desculpa, 02071, Serviço Municipal de Estradas de Rodagem, R$1.689.820. No meu entendimento, né, como nós estamos aqui de primeira viagem, como diz o vereador Paulo Ângelo, nós estamos aqui aprendendo, esse valor sim é destinado principalmente às estradas vicinais, estradas rurais,
E o valor do urbanismo, como o próprio nome diz, é mais investimentos dentro da rua, da zona urbana. Mas não entrando nesse mérito, porque no meu entendimento, o orçamento de morro é muito válido sim, mas no meu entendimento é uma obra que beneficia a agricultura de forma indireta, tendo em vista que é uma obra de infraestrutura. O que mais me preocupa que é a geração de renda para o nosso município. E como foi discutido, novamente eu digo, no pleito de 2020, a possibilidade de criação da Secretaria da Agricultura. A gente viu que não tem, nem no PPA nem na LOA tem uma previsão que possa criar, no mínimo, uma subsecretaria, tendo em vista que uma secretaria onera bastante mesmo no nosso município, como até pessoalmente eu conversei com o prefeito. Dentro da indústria aí, a gente pode ver que ela separou um valor possível para a construção de um galpão, que também era promessa aí e proposta dos dois últimos candidatos. Então, o que eu, como vereador, o que eu quero, o que eu penso que possa ser feito, é um melhor investimento nos valores aqui distribuídos, para que esses valores do dinheiro público possam se transformar em riqueza para o nosso município, possam se transformar em trabalho para quem precisa. Então, gostaria, como eu já havia dito, da gente poder usar do nosso Poder Legislativo de propor alguma modificação, e claro que possa ser votada entre os pares aqui, ou aceita ou não, respeitando a democracia, e também depois a prefeita captando ou não essas possíveis modificações, para que nós, vereadores, e eu como autor aqui disso, querer ajudá-la. Não quero travar o município, não quero travar as despesas dela, mas sim ajudar a melhor distribuição para que a nossa cidade possa evoluir e até ajudá-la mesmo a cumprir o que ela ofereceu no seu plano de governo. Muito obrigado. Mais alguém em relação ao projeto de lei? Bom, então eu encerro aqui a primeira discussão. Isso começa tudo errado. Se falar discussão, só dá treta. Do projeto de lei número 19/2021, que orça, receita e fixa a despesa para o exercício de 2022. Eu vou colocar em primeira votação, salientando. Eu havia pedido vista para fazer uma emenda. Perdão, não ouvi então. Aí para justamente não atrasar o nosso trabalho, tendo em vista que ainda há tempo, você pode me dar a vista mínima aí, só para a gente poder até discutir essa emenda, quem sabe, amanhã, dependendo de acordo com a comissão, para já discutir na Não, sem problema. Perdão que eu realmente não ouvi o pedido de vista. Muito obrigado. Então fica concedido o pedido de vista do projeto de lei número 19/2021 pelo prazo de 24 horas, vereador. Pode ser? Até amanhã, para sua suplementação? Então fica concedido o pedido de vista aí. Bom, a leitura do parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, em relação ao projeto de lei substitutivo número 01 ao projeto de lei 22/2021, que altera a lei 782/2017, incluindo novo projeto de atividade ao PPA 2018 a 2021 e dá outras providências. Esse projeto de lei nós distribuímos na última reunião extraordinária. Ele foi para a comissão, e por conta de alguns problemas que nós iremos discutir aqui, o município apresentou um projeto substitutivo diretamente na comissão. E eu gostaria inclusive de parabenizar os trabalhos da comissão aqui, pela efetividade, pela agilidade, porque trata-se da aquisição de um terreno para a construção de escola, já havíamos discutido isso aqui, o município está com um problema sério aí, a ponto quase de perder a escola, porque ela acaba pertencendo realmente ao Estado. Então veio esse projeto, ele foi substituído diretamente na comissão. Então solicitar ao seu secretário que proceda a leitura do parecer da comissão.
Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Vem a esta comissão o substitutivo número 01 ao projeto de lei número 22/2021, que altera a lei 782/2017, incluindo o novo projeto Atividade ao PPA 2018 a 2021 e da outras providências, para análise e posterior emissão de parecer. O projeto ora em análise tem por objetivo alterar o plano plurianual do município a fim de acrescentar projeto, atividade e elementos de despesa para aquisição de imóvel para a educação. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que a mesma foi colocada em discussão. Segundo a tramitação após os debates, o presidente colocou em votação o projeto de lei número 22/2021, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 22/2021, seguindo para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 22 de novembro de 2021. Luiz Júnior Antunes Coelho, presidente. Jerônimo Francisco de Melo, vice-presidente relator. Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro. Então está em primeira discussão o projeto de lei. A primeira? Vou até sair, né? Senão eu vou acabar brigando com você, eu não quero confusão. Você na paz, gente, na paz, pessoal. Alguém em relação à primeira discussão, então? Como eu disse, né, é a alteração do PPA, né, específica aí do PPA antigo, né, na verdade, para a aquisição desse imóvel, específico para a aquisição desse imóvel, para a educação. Então, encerra a primeira discussão, coloco em primeira votação o substitutivo número 01 ao projeto de lei 22, que altera a lei 782/2017, incluindo o novo projeto de atividade ao PPA 2018 a 2021 e da outras providências. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Então fica o substitutivo, né, número 01, aprovado aí em primeira votação por unanimidade dos presentes. Leitura do parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 23/2021, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional tipo especial no orçamento do município e da outras providências. Esse projeto também é no mesmo sentido. O primeiro projeto alterou o PPA e esse aqui está criando, né, uma dotação específica aí, através de um crédito especial, mas com a mesma finalidade. Então, solicitar ao seu secretário que proceda a leitura aí do parecer da comissão. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Vem a esta comissão o projeto de lei número 23/2021, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional tipo especial no orçamento do município de Desterro do Melo e da outras providências, para análise e posterior emissão de parecer. O projeto ora em análise tem por objetivo a abertura de crédito adicional tipo especial para aquisição de um imóvel destinado à educação. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que a mesma foi colocada em discussão. Segundo a tramitação após os debates, o presidente colocou em votação o projeto de lei número 23/2021, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 23/2021, seguindo para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 22 de novembro de 2021. Luiz Júnior Antunes Coelho, presidente.
Jerônimo Francisco de Mello, vice-presidente e relator. Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro. Então está em primeira discussão o projeto de lei. Então encerra a primeira discussão, coloco em primeira votação o projeto de lei 23/2021, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional tipo especial no orçamento do município de Estrela do Melo e da outras providências. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Então fica aí o projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Com a leitura do parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 21/2021, que dispõe sobre o incentivo adicional criado por portaria do Ministério da Saúde aos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate à endemia, ACE, e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Cícero Sebastião dos Reis. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2021. Vem a esta comissão o projeto de lei número 21/2021, que dispõe sobre incentivo adicional criado por portaria do Ministério da Saúde aos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE, e da outras providências, de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto em análise visa conceder incentivo adicional criado por portaria do Ministério da Saúde aos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate à endemia, ACE. Em análise, a consultoria jurídica, considerando que o presente projeto não representa aumento de despesa para o município, não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade e determinasse a rejeição da proposta, de modo que a mesma foi colocada em discussão. O membro suplente, vereador Luiz Júnior, entendeu por bem apresentar uma emenda aditiva ao artigo 1º do projeto de lei 21/2021, seguindo a tramitação após debates. O presidente colocou em votação a emenda que foi aprovada por unanimidade. Seguindo a tramitação após os debates, o presidente colocou em votação o projeto de lei número 21/2021, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 21/2021, que segue juntamente com a emenda proposta para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 22 de novembro de 2021. Luiz Henrique de Castro, presidente. Luiz Júnior Antunes Coelho, membro suplente. Alípio Ferreira de Lima Filho, membro. Considerando então a apresentação da emenda, ressaltar mais uma vez que a emenda é lida hoje, mas não é votada. A emenda seria votada só na data de amanhã, que nós teremos, provavelmente esse projeto na pauta de novo. Vou solicitar ao seu secretário a leitura da emenda. Emenda aditiva número 01 ao projeto de lei número 021/2021, que dispõe sobre incentivo adicional criado por portaria do Ministério da Saúde aos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE, e da outras providências. O vereador Luiz Júnior Antunes Coelho, acompanhando o artigo 165, inciso 3º do Regimento Interno, editou a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 021/2021. Considerando que observou-se a necessidade de complementar a redação do artigo 1º, apresenta a seguinte emenda. Emenda aditiva. Fica o artigo 1º e inciso 1º do texto do projeto de lei 021/2021, passando a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar aos agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate a endemias, ACE, vinculados à equipe de saúde da família, os recursos adicionais extra previstos no parágrafo único do artigo 1º da Portaria número 3.317/2020 e inciso 2º do artigo 1º da Portaria número 3.278/2020, oriundo de repasse anual do Ministério da Saúde, previsto no parágrafo único do artigo 5º do Decreto número 8.474 e conforme Lei Federal número 11.350, com suas atualizações. Inciso 1º. O repasse deverá ser integral com relação ao montante recebido do Governo Federal, Ministério da Saúde, conforme portarias número 3.317/2020 e portaria número 3.278/2020, e repassando proporcionalmente ao número de agentes em forma de rateio no mês subsequente ao recebimento do recurso pela União. Assim, esperando a aprovação por parte do plenário desta Casa, apresenta-se a presente emenda para análise, discussão e posterior votação. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 22 de novembro de 2021. Luiz Júnior Antunes Coelho, presidente. Então está em primeira discussão o projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de agradecer primeiramente a comissão por ter analisado o projeto, ao Dr. Fábio Willer, procurador dessa casa, também ao Dr. Thales, procurador do município, porque nós tivemos que abrir ampla conversa, principalmente o presidente Luiz Henrique, que é o presidente da comissão, pedido de informação junto à prefeitura, para que a gente pudesse ter mais informações sobre como é o pagamento aí dos agentes de saúde, agentes de endemias. E esse projeto visa beneficiar e valorizar os agentes de saúde, agentes de endemias, principalmente nesse período que nós estamos passando aí, período de pandemia, que eles não deixaram de trabalhar, né, com relação também a todos os outros agentes de trabalho na saúde, estiveram aí de frente com o coronavírus, aí, lutando de porta de sol e chuva nas estradas rurais, nas estradas urbanas, para dar uma melhor qualidade de vida. E é saber que a nossa assistência aqui do PSF é muito elogiada dentro do município e principalmente fora do município. Como já foi discutido nessa casa mesmo, levantado aqui, é raro o município que tem uma qualidade de atendimento igual ao nosso. É um atendimento humanizado, um atendimento próximo, onde o agente conhece por nome cada cidadão que vai visitar e acaba se tornando quase um membro da família, né? Onde nós mesmos às vezes mandamos mensagem de WhatsApp ali, pedindo uma receita, pedindo uma ajuda para marcar ficha, para solicitar um remédio. E isso aqui na nossa cidade é muito bem trabalhado, é muito eficiente. Então, é um benefício que a gente pode valorizar, né, esses agentes, nós aqui do Legislativo e também a Prefeita Municipal, né, podendo valorizar esses agentes, mostrando que nós, unidos, o Legislativo e o Executivo, estamos aqui para ajudar a nossa população, enriquecer a nossa cidade. E com esse projeto, que é um projeto um pouco extenso, um pouco difícil, que há polêmicas de entendimento desse projeto, mas nós queremos que o que é legal seja feito e que os agentes possam ser valorizados, ainda mais. Então, eu peço aos novos colegas aqui na casa que votem a favor desse projeto, porque não é porque eu fiz o autor do projeto, mas todos nós aqui iremos colocar o nosso nome nesse projeto, caso ele for aceito, junto com a prefeita, caso depois ela sancionar. E todos que possam estar nos vendo pela internet, quem sabe amanhã possam estar aqui presencialmente, vendo que essa casa quer trabalhar unida para benefício do cidadão, para benefício do servidor público. Então peço a todos os colegas aqui presentes votação favorável a esse projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Primeiramente quero parabenizar o vereador Cícero aí pela iniciativa, né, por ter tomado a iniciativa e ter colocado o projeto
aí em discussão e posterior votação. Nós, vereadores, sempre vem trabalhando, né, tentando trazer os benefícios que é de direito do funcionário público, né, que tem seus trabalhos relevantes emprestados ao município. Nada seria tão belo se não tivesse os funcionários da prefeitura, os funcionários da saúde e toda a equipe aí, né, juntamente desde o faxineiro até o prefeito. É de direito do funcionário, né, foi bem visto pelo vereador, tem meu voto favorável aí, né, e tenho certeza que os demais vereadores também irão apreciar aí o projeto do vereador Cícero. Então, parabéns pela iniciativa. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto transitou na Comissão de Justiça, Direitos e Finanças, a qual eu faço parte, né? Gostaria aqui de parabenizar o vereador Cícero pela apresentação do projeto, né? E também parabenizar os agentes de saúde, os agentes de combate à epidemia, né? Eles estão de parabéns e são mais do que merecido. Um trabalho que a gente vê aí, que eles fazem de casa em casa e muito cansativo, né? Então está de parabéns o vereador Cícero, o projeto teve o meu voto favorável na comissão e continuo sim favorável. Muito obrigado. Só salientar alguns aspectos aqui do projeto de lei. Eu até, quando da distribuição do projeto, eu tive muitas dúvidas, né? Se realmente esse projeto estaria criando algum tipo de despesa extra-orçamentária para o município, o que, né, valendo com certeza a boa intenção do vereador, mas poderia levar até um vício, né, um problema futuro aí, né, até para a própria prefeita. E, como o senhor muito bem disse, enalteceu os trabalhos aqui do Dr. Fábio Ilha, né, que foi muito atencioso realmente, né, de estudar, de colocar esses levantamentos todos. E eu recebi uma pergunta de um agente de saúde, né, porque às vezes na discussão do projeto, né, principalmente até na parte da ementa dele, onde fala, né, concede incentivo adicional, a pergunta que teve vou receber mais? Então a questão não é essa, né? Até para fins de esclarecimento, né, daqueles que nos assistem aí, o governo federal, através dessas portarias que foram citadas aqui, ele repassa 13 parcelas no ano. 12 dessas parcelas são vinculadas aos pagamentos, né, do ACE e ACS ali no caso. E essa 13ª parcela, né, pelo que eu entendi, ela não tem essa obrigatoriedade de se pagar o 13º com ela. O 13º é lógico. Então, quando foi pedido o esclarecimento da prefeitura aqui, a prefeita informou aqui o que é o primeiro detalhe, que o município já paga o piso salarial, que hoje, né, é de R$ 1.550 aí para os agentes comunitários, né, e que também utiliza essa 13ª parcela que vem do governo federal para poder pagar justamente o 13º dos agentes. Então, no resumo que ela aqui, né, acaba colocando no ofício informativo, o que o vereador consegue com esse projeto de lei é colocar no papel, na lei do município, o que a prefeita Maiara, na verdade, já faz, que é a utilização dessa, né, 13ª parcela para pagamento do 13º salário. Então, com isso, né, nós chegamos aí realmente à conclusão que não está se criando uma despesa a mais aí, né, para o município, né, o que poderia viciar o projeto. Então, é válida a propositura, né? Parabéns ao vereador pela atenção aí nesse sentido,
Então, é só para esclarecer até questões aí, né? Como eu disse, eu fui questionado. Então, isso aqui não é até o que seria um 14º ou alguma parcela extra, né, específica para os agentes. Até porque eu entendo que se assim fosse, né, toda a saúde deveria ser beneficiada. Né? Assim como nós discutimos aqui questões, né, da pandemia, de abono e questões desse tipo, né, não há como priorizar só um ou outro dentro da saúde. Né? Desde, assim como foi dito aqui, desde o faxineiro, né, até o secretário ali, todo mundo faz parte de um corpo só da saúde e que com certeza é um dos mais efetivos aí para o município e para a região. Então, só salientar esses aspectos, né, e que realmente, né, o ponto principal que não está havendo, então, essa criação de despesa extra-orçamentária para o município. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Esse projeto ele chegou à minha comissão, no qual eu sou presidente, e realmente eram essas dúvidas que a gente tinha. Criar despesa, realmente, nós não podemos criar despesa. E quero aqui agradecer e parabenizar o vereador Cícero, que ele só não apresentou esse projeto como participou da comissão. Ele faz parte da comissão, só que ele é o autor e não pôde participar. Mas ele fez questão de vir aqui e prestar os esclarecimentos. Algumas dúvidas que a gente tinha. Uma delas era essa, em relação a criar despesa. E nós estamos aqui justamente por causa disso, para votar realmente o que é certo. Nós não podemos trazer transtorno para a administração. E parabenizar aos agentes que realmente merecem, são realmente aquelas pessoas que vai, como diz o vereador Alípio, de casa em casa, procurando saber dos munícipes qual é a necessidade, tanto marcando a consulta, tanto um exame, levando um remédio. Então isso é muito importante e eles têm que sim ser valorizados. E a administração já vinha fazendo esse pagamento que recebia do governo e fazia as 12 parcelas para o terceiro e o 13º. E com a apresentação desse projeto, realmente para legalizar e para dar mais segurança para aqueles agentes. E tenho certeza que a administração não vai escutar disso. Muito obrigado. Senhor presidente, também fui questionado com relação a esse projeto, que, como eu disse, é um projeto complexo, e foi questionado também sobre o 13º salário, se ele é obrigação municipal, obrigação federal, e há entendimentos jurídicos variados sobre isso. No meu entendimento, o 13º salário que vem para os agentes de indeniza e de saúde está sendo pago, como sempre foi, ele deveria ser usado na fonte do município, com receita do município, porque os agentes não são funcionários federais, são contratos, né, processo seletivo e tempo concursado entre os nomes aí. Então, eles têm um vínculo com o município. Então, há essa dificuldade de entendimento muito aí com relação ao 13º, se essa parcela que vem, a 13ª, que vem do incentivo federal, se ela pode ser usada para o 13º, ou se estaria sendo uso de recurso de forma inapropriada, mas a prefeita respondeu para nós através do ofício que ela usa realmente essa parcela de incentivo para pagamento do 13º. Há então essas questões que devem ser levantadas aqui para um melhor entendimento de todos nós, para ter transparência no que a gente está votando, para a gente saber o que é, para ter discussão ampla também com a sociedade, com o executivo, para que o incentivo extra que vem do governo federal, né, possa estar sendo usado, né, de acordo com a legislação. Muito obrigado. Então, não havendo mais comentários, eu encerro aqui a primeira discussão do projeto de lei número 21/2021, que dispõe sobre incentivo adicional criado por portaria do Ministério da Saúde aos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate à endemia, ACE, e da outras providências de autoria do vereador
Cícero Sebastião dos Reis. Coloco então em primeira votação o projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então fica o projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Considerando que essa reunião é de natureza extraordinária, esgotadas as matérias dessa pauta, vou declarar encerrada e convidar a todos e a população de forma geral para a reunião ordinária da Câmara Municipal amanhã, né, dia 24, às 18 horas, né, pelos canais aí da Câmara, né, e também que os senhores vereadores incentivem, né, cada vez mais aí as pessoas para nos acompanhar tanto de forma presencial quanto pelas redes sociais. Então, nosso boa noite a todos. Ficam aqui, então, convocados para a reunião do dia 24 de novembro, às 18 horas. Nosso boa noite. Fiquem com Deus.